Olá, pessoal. Eu vou passar aqui algumas outras orientações para a resolução da prova 2 de estruturas de madeiras, que vale 50 pontos. Basicamente, essa aqui eu coloquei naquele PDF explicando, né, a prova, então só dar uma reforçada aqui em alguns pontos. Então, esses pontos são assuntos que devem necessariamente ser trabalhados na explicação da prova. Então, o tipo de telhado que foi utilizado e quantas águas e por quê, a treliça também que foi adotada, e no PDF anterior eu mostrei esses tipos de treliça, e aí vocês explicam por que que foi adotado, né? Isso pode ser feito de forma bem resumida. Aí o tipo de telha adotado, esse tipo de telha, vocês têm que reforçar aí a questão da definição do fabricante para a inclinação da telha, né? Qual que é o mínimo de inclinação e qual o máximo. A partir desse mínimo e esse máximo, você consegue definir aí qual que é a inclinação do telhado. Você pode adotar um valor médio aí e definir a sua inclinação do telhado. E dessa forma você já consegue aí fazer o dimensionamento da treliça, né? Distribuir as barras da treliça. No caso, por exemplo, quem adotou aí um telhado de duas águas, do tipo Howe, que foi o que a gente trabalhou em sala de aula, você, a partir dessa definição da inclinação da treliça, e, por exemplo, se você adotou telha de fibrocimento ou telha metálica, a partir do comprimento das telhas, você também já pode definir a posição das terças, né? Que as terças vão servir de apoio para as telhas. E nesse caso de telhado com telhas de aço, né, ou telhas metálicas ou telhas de fibrocimento, não tem ripas nem caibros. Então a terça que vai receber aí as telhas. Eu vou deixar um link aqui que se vocês quiserem ver como que define aí esses vãos da tesoura, ou esses vãos dos nós, vocês podem olhar. Esse link é de estruturas metálicas, mas eu acho que dá para vocês aproveitarem aí as explicações também valem para estruturas de madeira. Em relação ao pré-dimensionamento, vocês vão considerar aí as bitolas aí disponíveis no catálogo de madeira daí da Ecotrate. Eu estava olhando esse catálogo, eu vi que ele não tem o caibro com as dimensões que eu passei para vocês. Mas aí vocês podem adotar, lá tem uma dimensão bem próxima, e se for o caso também, vocês podem adotar, se caso necessário, 5 por 8, 6 por 8, né? Que foi as duas dimensões que eu passei para vocês, né? 5 por 6 centímetros e 6 por 8 centímetros. Vocês podem trabalhar com essas dimensões, tá? Elas não estão no catálogo, mas se for o caso, vocês podem trabalhar com essas dimensões. As outras, vocês vão olhar a bitola, independente se o catálogo está chamando de linha, se está chamando de terça, você vai olhar a bitola. Se a bitola, por exemplo, é 6 por 12, você pode adotar essa peça como sendo da terça, né? 7,5 por 12, 7,5 por 15. Você pode adotar sendo da terça ou mesmo como peça aí da tesoura, tá? Então, vocês vão olhar os diâmetros, vão olhar as dimensões da peça, as bitolas, e vão utilizar no pré-dimensionamento de acordo aí com o slide que tem de pré-dimensionamento, ok? E não se preocupem com o nome que está no catálogo, não, tá? A partir desses diâmetros adotados, essas bitolas, né, a gente define os espaçamentos aí das peças do madeiramento, né? Dependendo aí do espaçamento, por exemplo, né, do espaçamento entre tesouras, se vocês adotarem um vão maior, né, como a galpão é grande, talvez necessite de um vão maior entre as tesouras. Então, nesse caso, a peça da terça vai ter também que ser uma peça com a dimensão maior, tá? Então, prestar atenção nesses detalhes. Eu vou colocar aqui alguns pontos a serem considerados em relação à apresentação dos cálculos. Conforme eu comentei na aula, vocês podem começar fazendo o dimensionamento das ligações para vocês terem aí a posição dos entalhes, né, a altura dos entalhes, quantidade de parafusos, e dessa forma vocês, na hora de fazer a verificação das peças tracionadas, pode descontar aí as áreas de enfraquecimento. Então, vocês comecem a fazer as verificações dos nós. Eu coloquei aqui no caso para vocês fazerem
duas verificações de cada, né? Duas verificações no entalhe, né? Dois cálculos no caso, porque nesse cálculo, na ligação, a gente já faz o cálculo, né, da altura do entalhe. Então, a ligação do entalhe pode ser um nó de extremidade e um nó intermediário. No slides aí de estruturas de madeira, tem alguns exemplos assim do modelo só da ligação, né? O cálculo só tem o exemplo que eu fiz em sala de aula. Então, eu coloquei duas ligações por entalhe, duas ligações pregadas e duas ligações parafusadas para vocês fazerem. Aí vocês vão pegar nós diferentes, tá? Não peguem nós simétricos, não, porque aí o cálculo vai ser o mesmo. Vocês vão fazer também o dimensionamento da ligação, no caso de emenda, eu coloquei a emenda do banzo inferior. Então, é uma peça que está tracionada, paralela às fibras, e aí você vai fazer a ligação. Vocês podem escolher o que vocês preferirem, se ligação pregada ou ligação parafusada. Definido já as ligações, né, a altura dos entalhes e as áreas de enfraquecimento, eu pedi apenas duas ligações, mas aí vocês podem até pegar, como a gente pegou aí, por exemplo, nó de apoio, e dependendo da peça que vocês pegarem para fazer a ligação parafusada, vocês já podem, às vezes, pegar uma peça que está mais, uma barra que está mais solicitada, porque aí você sabe que esse ponto vai ser aonde que vai estar, a peça vai estar mais fragilizada, vamos colocar assim, né, que vai ser vai ter mais elementos ali na ligação, ok? Que essas áreas de enfraquecimento vocês vão usar aqui na verificação das barras da treliça, no caso aqui de barras tracionadas. Então, quando você lançar a sua estrutura no F2 e ver onde que estão agindo os esforços, né, e fizer a combinação de ações, vocês vão saber quais barras estão solicitadas por força de tração e quais estão solicitadas por força de compressão. No caso, a tração vai ser verificação a tração paralela às fibras. Compressão vai ser verificação de compressão paralela às fibras, que pode ser em peças esbeltas ou peças medianamente esbeltas. No caso, vocês vão fazer verificação da pior condição para cada caso. Então, no banzo inferior, você vai verificar a pior condição, né? Pegar o maior valor da força e verificar ali para o banzo inferior. O banzo superior também, pegar o maior valor da força e verificar. Se passou naquele trecho da tesoura, vai passar nos outros também. O mesmo raciocínio para as diagonais e para os montantes. Aí a gente vai fazer uma verificação de um pilar, né, da treliça, no caso, vai ser uma verificação a flexo-compressão, porque nós vamos considerar a força aí que está descarregando da treliça, né, que é uma carga de compressão, e vamos considerar a carga de vento, que vai estar dando aí a flexão. A verificação de uma das terças da cobertura, a cobertura, no caso, a terça, já vai ser um caso de verificação de flexão oblíqua. Aí eu deixo aqui o exemplo, né, de explicação aí, que foi feito pela Poliana, que ela fez um levantamento de cargas na terça. Agora, algumas orientações em relação à confecção aí dos vídeos, né? Vou definir já um tempo mínimo e um tempo máximo para não ter problemas. Então, o tempo mínimo aí para quem for fazer a prova individual, né? Então, tem que apresentar aí um vídeo entre 20 e 30 minutos. Quem for fazer a prova em dupla, um tempo aí maior, no mínimo 30 minutos e no máximo 45 minutos. E alguns pontos aqui que vocês devem focar na explicação desses vídeos. Então, a ideia é vocês focando mesmo nos detalhes que foram usados para o cálculo, naquilo que normalmente todos têm dúvidas durante as aulas, têm dúvidas, né, na hora de fazer exercício, e é isso que é o objetivo da prova, é vocês irem nessas partes que vocês têm dúvidas e entender realmente o processo aí de cálculo de uma estrutura. Para todos os cálculos de verificação, né, exceção aí para as ligações, porque a ligação a gente não faz uma verificação. De um modo geral, a ligação é o que eu pedi, você vai dimensionar, você vai calcular uma quantidade ali de pregos, né, uma quantidade de parafusos, vai calcular a altura do entalhe, ao contrário da verificação, que você já tem definido as dimensões e você só vê se a peça passa ou não. Então, para todos os cálculos de verificação, que seria peças tracionadas, peças comprimidas, terças da cobertura, né, que seria flexão oblíqua, ou pilar, flexão composta, seriam os casos de verificação. Vocês vão seguir os 4 passos, né? Esforço solicitante de cálculo, propriedades geométricas, propriedades da madeira e o último passo, que é a verificação. Então,
alguns detalhes aqui que vocês têm que explicar. Em relação ao esforço solicitante de cálculo, vocês vão ter que explicar quais cargas que foram adotadas e por quê, né? Quais que foram adotadas como esforços solicitantes. Por exemplo, na verificação de tração, vocês vão, né, apresentar a estrutura da treliça e mostrar, ó, estou verificando agora a barra do banzo inferior, é uma barra que está solicitada por tração. Aqui nós temos as 4 figuras mostrando o carregamento permanente, o carregamento de sobrecarga, o vento de sucção e o vento de sobrepressão. Então, nessa barra está agindo os seguintes esforços de tração, que vão ser agora utilizados para fazer as combinações de ações. Por exemplo, há um segundo ponto que eu coloquei aqui, como foi feito o cálculo dos esforços normais, né? Então, você entrou com esses dados no FTU e o FTU calculou para você esses esforços. Mas como que você entrou com esses dados? Aí vocês vão explicar. Após fazer o levantamento de carga, nós chegamos com cada carga concentrada nos nós, né? Que você explicou esse cálculo. Aí você fala, agora esses dados, essa mesma treliça vai ser lançada no programa FTU, da mesma forma que ela está aqui, com as mesmas distâncias, os mesmos espaçamentos, e com a carga concentrada em cada nó. Explicar a questão do vento, né, que o vento ele age perpendicular à tesoura, ao contrário das cargas de gravidade que estão agindo na vertical. Então, para jogar no FTU, você teria que decompor esse vento numa parcela horizontal e numa parcela vertical, explicar detalhadamente o que foi feito, ok? E a partir daí explicar também como que foram feitas as combinações de ações, né? No caso aí, se tiver acho que vai ter vento de sucção, né, na maioria dos casos, então explicar, né, como que você faz essa combinação no caso de vento de sucção. Em relação às propriedades geométricas, há algumas situações que tem que ficar claro. Quais as áreas estão sendo consideradas aí, por exemplo, né, no cálculo da área útil aí para tração. Então, a área da tração, ela é um ponto-chave, porque você tem que explicar muito bem quais as áreas que você está descontando ali na estrutura, que são as áreas de enfraquecimento, né? Áreas de entalhe, dos parafusos, etc. Em relação à compressão, os comprimentos de flambagem, né? Que a gente pode considerar que a propriedade geométrica vai influenciar no cálculo do índice de esbeltez. Então, como que você analisou esse comprimento de flambagem no eixo X e no eixo Y? Como que foi feito no caso de peças destravadas, né? Que eu comentei com vocês que a terça, né, ela trava a peça, por exemplo, o banzo superior. Mas tem situações que às vezes a peça pode trabalhar destravada, por exemplo, alguma diagonal. O item 3 do capítulo 11 explica essa questão, tá? Como que adota esses comprimentos de flambagem. Essa explicação está a partir da página 11.25. Acho que são as páginas 11.25 e 11.26. O segundo ponto é propriedades da madeira. Esse ponto aqui é bem tranquilo, então vocês não precisam de aprofundar nesse tópico. É uma explicação bem rápida. Mas não esquecer de mencionar qual madeira que você está utilizando, né? Por mais que você apresente os dados ali direto, sem explicar como foram calculados, vai falar. Essa, então, é a resistência à compressão de cálculo paralelo às fibras para madeira maçaranduba, né? Apresentar a fórmula aí. Só não precisa ficar explicando os camóides, os gamas, porque são já coeficientes que vocês já estão acostumados a usar. Quem está fazendo, em algumas provas, eu pedi para fazer tratamento estatístico dos dados, né, que era uma espécie de madeira não muito conhecida, e está lá os resultados do ensaio de resistência à compressão. Então, nesses casos, você também vai explicar de uma forma resumida como é feito esse método de tratamento estatístico dos dados, né? No caso, esse método a função dele é estimar a resistência característica a partir ali da combinação, considerando que aqueles dados seguem uma distribuição normal. Então, a fórmula que a gente usa, que já está pronta na norma, né, está considerando isso, uma distribuição normal, e aí vai depender de parâmetros estatísticos, como média, desvio padrão, para fazer esse cálculo. Então, é só explicar mesmo, de forma rápida, os processos aí, em relação ao tratamento estatístico. Aí o último ponto, né, que seria as verificações,
O que que a gente tem que focar em cada verificação? Você vai explicar de forma detalhada cada verificação e nesse ponto você vai ter que dar uma relembrada de passos que já foram calculados anteriormente, né? Recordar qual que foi o esforço solicitante calculado, qual que é as propriedades geométricas que vão influenciar agora, o momento de inércia, se for questão ali da peças solicitadas por compressão paralela às fibras, reforçar bem qual eixo que você está calculando, então são os dados relativos àquele eixo. Então, aqui nesse ponto, você vai ter que dar uma reforçada aqui nos valores que estão sendo adotados. Então, apresentar ali as equações de verificação, né, explicar de uma forma geral. Caso, aí que é um outro ponto importante, vamos supor que ao longo do desenvolvimento da sua prova, você adotou lá as dimensões mínimas para as peças, de acordo com aquele pré-dimensionamento que eu passei para vocês, mas vamos supor que na hora de se verificar mesmo, não passou. Então, o que que eu quero? Vocês vão apresentar para mim isso, tá? Que você tentou a primeira tentativa, vocês fizeram tudo bonitinho, chegou na hora de verificar a terça, por exemplo, a terça não passou. E aí, o que que você fez, né? Qual alternativa que você adotou? Você adotou uma seção transversal maior para passar? Ou você diminuiu ali o vão entre as tesouras para poder dar um espaçamento, né? Um vão da terça menor? O que que foi feito? Qual a alternativa, então, que você usou? Ok? Aí vocês apresentam aí alguns passos do que vocês fizeram. Se dependendo, vocês não conseguirem, né, aumentando a seção transversal ou mesmo o vão também não foi suficiente. O que pode fazer é tentar adotar uma madeira com resistência maior, se for o caso. Aí, se acontecer, vocês podem avisar para mim, porque aí né, permito, se for o caso, adotar uma madeira diferente daquela que eu especifiquei para vocês. Então, conforme eu comentei, essas orientações foram para a questão das verificações. No caso de ligações, o processo é um pouco diferente, que o processo é o cálculo mesmo da ligação, da quantidade de pregos, da quantidade de parafusos, dos entalhes. Então, quais os pontos que devem ser abordados aí no vídeo? Qual a força que você está utilizando, né? Por quê? Você tem que explicar por que aquela força que está sendo usada no cálculo da ligação, o esforço solicitante. A resistência, né? A gente sabe que nas ligações a resistência pode ser paralela às fibras, normal às fibras ou inclinada às fibras, conforme o caso. Mostrar também quando que acontece cada uma, né? Se o seu é inclinado às fibras, por exemplo, por quê, né? Mostrar o desenho, por que está sendo inclinado às fibras. Isso aqui vale para qualquer tipo de ligação, né? Tanto entalhe, ligação pregada ou ligação parafusada. Em relação específico agora à ligação pregada, a questão aí, né, do diâmetro do prego vai definir o seu comprimento aí da penetração mínima. Então, ficar atento que às vezes o cálculo de penetração mínima, de acordo com o diâmetro que você adotou, não é suficiente, ou na verdade está além da dimensão da peça. Você teria que, pelo cálculo, usar, por exemplo, um prego de 12 centímetros de comprimento, né, para atender a penetração, só que a sua peça só tem 10 centímetros a largura dela. Então, o prego ia transpassar a peça e ainda sobrar 2 centímetros. Então, prestar atenção nisso, porque quando acontecer isso, você vai ter que adotar um prego com diâmetro menor. Porque aí você vai conseguir adotar mais pregos na sua ligação, né, e eles caberiam dentro da peça. Então, explicar essas questões e fazer um desenho também ilustrativo das ligações pregadas, né? Mostrar aí os espaçamentos que foram usados, qual o tipo de prego, quantidade de pregos adotados, dimensões, né? Mostrar as dimensões das peças que estão sendo ligadas, similar àquele que foi feito, que eu passei como atividade avaliativa. Na ligação parafusada, é só o detalhe mesmo da ligação, né, que deve ser explicado e apresentado. Em relação aí a questões do cálculo, já é mais simples, não precisa de aprofundar tanto em tantos detalhes. Todas essas questões que eu coloquei, que eu quero que vocês explicam de forma aí, mais detalhada durante a apresentação, eu expliquei também nas minhas videoaulas ou nas aulas que eu postei de forma assíncrona. Então, vocês têm essas informações, né, nessas aulas. Talvez agora tenha uma quantidade muito grande de aulas para, né, vocês reverem,
Mas, de qualquer maneira, nada impede aí que vocês trabalhem em conjunto, né? De repente, alguém aí, tal item ela explicou no dia tal, na aula tal, e vai compartilhando aí com a turma, tá? Mas tudo que eu falei aqui desses pontos que eu exigi, eu já expliquei, tá bom?